Tá começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas com muita alegria. E receber você aqui para aprender, crescer na graça e no conhecimento. Deixo para você aqui no início do programa de hoje Salmos 105, verso 1, que é a palavra do dia. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Essa é a minha missão, essa é a sua missão, essa é a missão da Boas Novas. Fazer o nome do Senhor conhecido entre os povos. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar aqui sobre conversão. É um papo pertinente, importante. O que é conversão? Será que existe conversão sem arrependimento? Será que a pessoa pode se converter sem Jesus? Quando a pessoa aceita Jesus, levantou a mão, será que ela está convertida de fato? Olha aí as perguntas que vai rolar hoje no Antenados na Geral. Para participar comigo e me ajudar aqui no debate de hoje, convido ele, que é bacharel em teologia, licenciado em história e pós-graduando em filosofia e sociologia, Max Cassim. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Obrigado à produção, aos amigos aí. Vamos para mais um debate aí. Para participar comigo também convido ele, que é evangelista da Igreja Comunidade Deus em Cristo em Duque de Caxias, é seminarista, conferencista e avivacionista, Hugo Silva. Bem-vindo, Antenados na Geral. Graça e paz, vamos que vamos. Para participar comigo também ele, que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Glória a Deus por estarmos aqui. Espero muito aprender em Cristo sobre esse tema, um tema duro, né? Um tema polêmico de se conversar, mas espero em Deus que possa de alguma forma contribuir. Vamos então para a abordagem de hoje, que diz o seguinte: a conversão é um processo de mudança. No meio cristão, entendemos como uma mudança de vida que começa a partir do momento em que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porém, a conversão em si já leva a alguns questionamentos e polêmicas em torno de como ela se dá, das motivações que ocasionaram e nos frutos que ela gera posteriormente. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre conversão. Pastores, como podemos definir a conversão? Vamos lá. Vai aí. Conversão, termo que vem do latim, converter, que significa a mudança de atitude, a mudança de rumo, na verdade, que vem querer dizer que você estava seguindo por um caminho e agora você está seguindo outro. A conversão é você mudar o caminho, mudar suas atitudes. Então, acaba que mudando as atitudes, quer dizer, as consequências também serão diferentes das consequências que você vinha tendo na sua vida. Para cada atitude sua, tem uma consequência para elas. Então, a partir do momento que eu vivo uma vida de acordo com o meu prazer, eu tenho consequências de acordo com aquilo que eu escolhi. A partir do momento que eu escolho uma vida caminhar com Cristo, eu vou ter as consequências de acordo com aquilo que Cristo escolheu para a minha vida. Então, é você caminhar, mudar a direção do caminho que você estava levando, e você vai ter ali uma certeza da sua conversão através das suas mudanças de comportamento. Você vai ver ali que vai produzir frutos que não serão frutos da carne, vamos dizer assim, frutos do Espírito. Alguém que não perdoava vai ter atitudes de perdão. Alguém que era paciente será paciente. E acho que por aí vai começar a produzir o fruto do Espírito Santo. Bom, a conversão que a gente crê, segundo a palavra de Deus, é a mudança de hábito, de atitude que a gente pode testificar a olho nu. Mas aqui, nós somos avaliadores disso? Não, a gente compara com aquilo que a Bíblia fala em relação ao arrependimento, genuíno arrependimento, não remorso, arrependimento, aquilo que vem de dentro, que você quer mudar. Segundo, a declaração pública e reconhecimento público, não apenas a declaração de que você é pecador, dependente de Jesus, que sem Ele não dá, a graça que vai te sustentar. É como se tivesse, por exemplo, eu costumo falar isso assim, essa analogia simples na aula, se tivesse um carro que bateu num buraco, isso é muito comum aqui no Rio de Janeiro, e ele fica puxando para o lado, né? É muito comum, infelizmente, fica puxando para o lado e você tem que seguir reto, você solta o volante, ele puxa para o lado. Isso é um homem depravado, inclinado para o pecado, naturalmente jogado para as coisas dessa carne, desse mundo, depravação total. Você até
entende aquilo ali, você até por si próprio tenta, mas você não consegue. E quando você declara publicamente que Deus é que ajeita seus caminhos, e Jesus te bota na direção, e você vê você começando a caminhar, frutificando o fruto do Espírito Santo na sua vida. Essa é a demonstração, é a ideia, a metanoia, a mudança de atitude, a mudança de pensamento, porque conversão também é cognitiva, né? Para aquilo que converge para Jesus. E aí você vê uma conversão, você entende isso como conversão. Hugo? Converter é uma mudança realmente de vida, né? E o que as pessoas acham, a Bíblia mesmo diz que se Cristo está em mim, nova criatura eu sou. E se Cristo está em mim e eu sou uma nova criatura, então os novos hábitos vão surgir, eu vou mudar. Então esse hábito começa a mudar quando nós aceitamos a Jesus, né, e a nossa vida começa a mudar. As pessoas já chegou e falou assim para mim, evangelista, na igreja só tem ex. Eu falei, glória a Deus por isso, porque Jesus é o único que pode mudar a vida de alguém. Né? Tem pessoas que eu conheço que ficou anos tentando parar de fumar, parar de fazer alguns hábitos que ela mesma não gostava, mas fazia por causa de algum vício, e quando entrou na igreja, Deus libertou ela. Então, Deus ele proporciona isso, a mudança de vida, a mudança de estado. E mais do que isso também, a gente pode entender que é conversão de caráter divino encarnado em nós, né? Porque a mudança moral ela também pode acontecer na vida de qualquer ser humano, se ele decidir, dependendo da cultura, da criação. Então dá a entender que a conversão é você partir do evangelho, a vida a partir do evangelho. Você não viver de outra forma a não ser segundo o Evangelho. É você não chegar em nenhum outro lugar a não ser a chegada que o Evangelho te propõe. Porque também eu vejo uma crise, às vezes, na interpretação da conversão, que as pessoas pensam, levantei a mão, aceitei Jesus, aí o cara parou de fumar, de beber, e o cara está convertido. E não é essa a proposta, senão a igreja vira ONG. Senão a igreja vira uma espécie de centro de recuperação. E aí ela pode estar indo para o inferno pensando que vai para o céu, que se ela não tiver Jesus como chave hermenêutica, como ponto de partida, como ponto de chegada, se Cristo não for a razão da existência dela, porque a nossa vida roda em torno de Jesus. Então, se eu fizer tudo isso sem motivação certa, que o evangelho é a religião do coração, né? Então eu tenho que fazer tudo isso para a glória de Deus. Se não tiver esse ponto de finalização, fazer para a glória de Deus, eu posso estar fazendo apenas para me livrar do mal. Porque, por exemplo, tem muita gente que eu vejo na igreja que não quer pecar, que não quer cometer deslize, não é porque está ofendendo a santidade de Deus, não. É porque ela não quer sofrer a consequência daquele mal. Ela deixa de praticar o mal por causa da moral dela. Porque ela não quer ser julgada, ela não quer ser mal vista, e ela não está pensando em ferir a santidade de Deus. Eu me converti e deixo de praticar o mal porque eu não quero ferir o meu Deus, ferir o meu amor, o meu Salvador, o meu Criador, o meu Cristo, que foi ressurreto na cruz. Então, vamos falar, eu acho que é legal também a gente falar o que não é conversão. O que não seria conversão? Porque a gente vai pegar o que é, o que não é, porque às vezes o cara está achando que está convertido e não está convertido. Você foi muito profundo e muito conclusivo. Realmente, uma mudança de hábito moral não é uma conversão. Agora, uma conversão genuína implica diretamente em conjunto de atos, por consequência da sua conversão, uma mudança moral, claro, ou seja, um convertido, a mudança moral dele vai frutificar isso, porque é natural que você tenha princípios morais. Isso é de Deus e você vai mudar. Agora, você mudar o moral por si próprio não consegue. Em Romanos 7 fala disso, que nós somos eleitos para fazer a boa obra de Jesus. Agora, você não vai fazer a boa obra para ser eleito. Falando sobre não ser convertido a um conjunto de práticas religiosas, de bondades, de ajudar o próximo, isso aí não é conversão. A conversão pode que, por consequência de fazer isso, sim, consequentemente, você não vai conseguir deixar de fazer isso sendo um homem regenerado. Agora, o evangelho não é você ajudar os pobres, como eu já escutei de muitos pastores, inclusive. O evangelho não é você dar pão a quem tem fome. Isso é uma consequência da sua conversão. Ou seja, causa e efeito. A causa é a conversão, o efeito natural é isso. Não a causa é você fazer isso para que você seja convertido. Entendeu? Uma outra coisa que implica na conversão e que aí o homem não consegue fazer são o fruto do Espírito. Porque o fruto é do Espírito, não é do homem. Está em Gálatas 5, 22, 23. A amabilidade, a longanimidade, aquela incomensurável, aquela
aquela de fé, aquela fé sobrenatural, a mansidão, domínio próprio. Meu irmão, homem não consegue estabelecer domínio próprio. Agora, o fruto do Espírito te dá domínio próprio. São frutos que o homem não consegue. Uma hora a casa cai. Se não for fruto do Espírito, meu irmão, daqui a pouquinho você vai ver um religioso aí intempestivo, intolerante, que não ama o próximo, porque ele tentou, mas não é ele, é ele. É pela força de Deus. Porque a conversão ela não pode ser um peso, né? Se a conversão ela for um peso para alguém, então a pessoa já não está convertida. Porque quando eu deixo de fazer algo para agradar minha esposa, isso significa que eu a amo e eu não quero fazer para não magoar ela. Então, acho que esse fato de amor é muito importante, porque você não vai deixar de fazer porque simplesmente a lei manda de você deixar de fazer. Você vai deixar de fazer porque você tem medo de magoar a quem você ama, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante a gente falar sobre isso, porque se um Nicodemos da vida entrar numa igreja, o pessoal vai dizer, pô, tá salvo, tá convertido, Jesus olha pro cara e diz, nasce de novo, porque se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino dos céus. E o cara tinha a moral ilibada, o cara era referência, o cara tinha uma teologia no padrão da normalidade, né? O cara, então assim, como é que pode? Então, o que é conversão? Se um cara como esse, Jesus não olha para ele como um regenerado, um convertido, que ele tem que nascer de novo. Então, você vê que a proposta do evangelho é muito mais profunda do que o povo imagina. Puxando o jargão para Nicodemos, você vê que ele tinha um desejo profundo e verdadeiro de se converter. E tem muita gente hoje que quer buscar Jesus, mas ele entrou num conjunto de regras e hábitos e leis e normas de aí procedimentos. Se justifica e se contenta com aquilo. E ele entende o seguinte... Mas quando você busca, você fala assim, cara, isso não é o bastante, isso não me faz chegar lá. Eu não estou vivendo isso. Tanto que Nicodemos chegou, o que eu preciso fazer? Eu sei de tudo, mas eu não sei, eu sei que não sou. Para ele perguntar, porque ele sabe que não é. Então tem muita gente que é assim, que começa assim, que caminha assim. Eu creio que está a passos longos até para uma futura conversão. Porque quando você chega, olha, eu sou o supra-sumo, rabino, master total de teologia, você é um grande biblicista. Mas você não é um crente. Porque com Deus é diferente, né, Vai? Com Deus não dá para o homem bancar salvação, bancar conversão. Ninguém banca conversão. O cara olha para dentro de si. Tô bem, já tô legal, tô bem, Deus está me aceitando. Não é esse o caminho, é o caminho inverso. Pelo contrário, né? Tu vê a oração do publicano e do pecador lá do fariseu e do publicano. O cara se achava, pô, eu jejuo, eu faço, e o cara falou, pô, sou pecador. A conversão começa aí, quando o cara reconhece que ele é um pecador. A conversão, ela gera vida. Então, a partir do momento que eu faço algo por medo, não é conversão. É religião. É religião, eu sou religioso. Conforme Rafael disse aqui, Nicodemos, era um cara, teólogo vivo, porém sem vida. Então não adianta ter uma teologia sem vida, não adianta ter uma religião sem vida, não adianta ter uma vida sem vida, que você está vivendo, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Existindo. Você é alguém que está em fase de existência, que algum dia vai acabar, e não está vivendo. Agora, a conversão a Cristo é você viver. Por isso que a Bíblia fala que veio para nos dar vida e vida em abundância. Não é em abundância de riqueza, viver bem, é você viver em amor, você viver em graça, você viver e por você amar a Cristo, você faz coisas que, você de repente não iria fazer por uma outra pessoa, ou, enfim, não iria fazer por alguma ideia, mas você ama tanto a Cristo que você faz coisas às vezes que você não entende. Situações de você, de repente, passar por uma situação de perigo e você ter uma tranquilidade, uma paz ali que quem está te ameaçando, de repente, fica até constrangido por isso. Você está vivendo numa situação onde tem uma briga e tu chega e a pessoa fica constrangida e mantém uma paz. Enfim, é você viver e você transmitir vida. Isso agora, agora, a partir do momento que você não vive isso, tem alguma coisa que não está se encaixando. A conversão é vida. Se nós estávamos andando para o caminho de morte e agora nós estamos convertidos para o caminho de vida, eu tenho que ter, no mínimo, vida. Uma outra pitada que eu poderia pontuar aqui sobre o que não é conversão, ou seja, um conjunto de regras e de normas religiosas não converte. Mas um conjunto também de práticas de sofrimento, autocomiseração também não é conversão. Você pode fazer jejum forte, você pode fazer jejum forte, você pode virar triatleta subindo um monte, você vai arrumar uma artrite, alguma coisa do gênero, mas isso não é um caminho que te leva para o céu. Eu estou falando
sou um homem também que sobe monte, mas não tem esse propósito. Pelo menos eu não fico externando, olha, eu subi 10 vezes, olha, estou subindo, quem quer oração? Porque eu sou o sumo sacerdote do monte. Isso aí não é cristianismo, isso é uma religião, isso é um hábito, é um conjunto de normas e regras, e por aí vai, outras coisas de que exaltam o homem. Irmão, quer ver uma pessoa que está buscando Jesus verdadeiramente? Quando a gente mais se aproxima de Jesus, que a gente mais tenta se aproximar, mais reconhecemos que somos pó, somos depravados, somos totalmente inclinados para o mal. A conversão Cada acontece vez aí, mais né? dependentes Nesse do ponto. nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa, olha, e a dependência da conversão não tem questões sociais, financeiras, intelectuais. Todos nós, inevitavelmente, incondicionalmente, nos inclinamos para a deidade do nosso Senhor quando a gente se aproxima dele. Isso a gente começa a ver na conversão. A religião, ela prega uma mensagem que você entende, ela vem com a culpa, ela vem com medo e ela vem também com a barganha. Então, quando o cara serve a Deus por medo, por culpa, por barganha, o cara não está convertido, o cara está na religião, está na religiosidade. E aí que é o perigo, o cara pode se achar convertido, por quê? Porque como ele está fugindo do pecado por medo, ou por culpa, ou ele está querendo ganhar crédito com Deus, ele pode estar até ali dentro daquela bolha religiosa que o impede de pecar, porque ele está envolvido naquela bolha religiosa. Mas o evangelho é outra proposta. O evangelho é eu amar a Deus porque eu fui amado por ele, é um constrangimento. Eu sempre digo aqui, eu já falei faz tempo, mas eu digo aqui, já disse umas 4, 5 vezes, sobre aquela frase de Epicuros, né, que ele fala, eu pratico a virtude pela virtude, não é esperando recompensa. Se eu perguntar para uma flor para quem que ela vai dar perfume, ela vai dar para qualquer um, para o preto, para o branco, para o mal, para o rico, para o pobre. Por quê? Porque não sabe ver de outra forma de existir a não ser exalando perfume, que essa é a nossa essência. Eu vivo para Cristo porque eu vivo para Cristo, eu vivo para Deus porque eu amo, eu desejo, não é esperando recompensa, não é por medo, por culpa, por medo do inferno, nem por causa do céu. Agostinho de Hipona, né, o bispo de Hipona, o grande orador de Tegaste, ele falou sobre isso. Ele disse, olha, eu só quero ir para o céu porque Jesus está no céu, porque Ele que é o céu. Porque Ele que empresta o brilho para o céu. Se Jesus for para o inferno, Ele diz, eu vou para o inferno também. Porque Jesus no inferno, o inferno vira céu. Ele bota um ar-condicionado lá, bota o diabo para correr. E outra, o inferno vira céu o Senhor também é Senhor do céu. inferno. Porque Ele foi lá e tomou a chave. Lá não tem ninguém o soberano, inferno é a não. ira O nosso dele. Senhor é soberano. O céu não tem CEP. A gente conversou um dia sobre isso. O céu não tem CEP. Não precisa do endereço físico. Precisa de Jesus lá. Jesus está ali. Ali é o céu. A presença dele é o Se céu. aqui onde o pecado pode nos tocar, é maravilhoso caminhar com Jesus. Imagina onde o pecado não pode nos tocar. Essa é a plenitude. Aí, diante dessa experiência, aí sim, as coisas vão mudando na minha vida, porque eu estou constrangido por esse amor, tudo aquilo que me afasta dele, eu quero me afastar também. Aí acontece a conversão, não é uma lista de regras, ó, você não pode beber, não pode fumar, não pode... Porque não pode beber aqui no Brasil, mas se você for lá para a Europa, você vai ver os pastores lá tomando vinho. Charutão. Tem o Spurgeon, diz que Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz que ele fumava charuto e acho que não era escândalo nenhum na cultura da época lá. Aqui é diferente, Brasil é diferente, mas lá era normal. Então, assim, se eu colocar o evangelho, o evangelho é mais ético do que moral, porque a moral muda de acordo com a cultura, mas a ética é em prol do outro, em prol do próximo, em prol da vida humana, que essa é a proposta do evangelho. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Vamos para um break. Um rápido intervalo. Você que está aí gostando e aprendendo, não saia não. O Antenados volta já já. Nosso Pai. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados Geral, aí com a música linda, Nosso Pai. Olha, Ele é o Pai Nosso que estás no céu. Seu Pai não está dentro de uma gaiola, não está no zoológico, que muitos pensam, segundo Darwin, que o teu pai veio do macaco. O homem não veio do macaco. A Bíblia diz que o nosso Pai está no céu, Pai Nosso que está no céu. Então eu sou filho do Criador, creio no criacionismo, creio que Deus, com a sua voz, diz, haja luz e houve luz. Creio nesse Deus, essa é a minha fé e respeito quem pensa diferente. Mas nós aqui, bíblico, da Boas Novas, cristãos, seguidor de Jesus, cremos que uma voz de Deus criou o universo, então nosso Pai está no céu. Maravilha! Pastores, a conversão é um ato único ou um processo que vai sendo construído aos poucos e com o tempo?
É importante a gente falar sobre isso, porque tem diferença entre santificação, justificação... Falando de batismo. Batismo... Não, a conversão. É um ato único. É um ato único. Você pode ser cognitivo, mas é um ato único. Você converte, você muda a direção. Eu acho que ele está querendo dizer o seguinte, quando o cara se converte, ele muda... A mudança é gradual. Alguns são impactantes demais. É muito singular. A salvação, como a conversão, é individual. Alguns têm uma mudança de vida de extrema. Outros é processual, é gradual. Essa aconteceu comigo, sabia? Extrema. Foi estranho até. Quando eu decidi por Jesus, foi um radicalismo. Você já era cristão? Você já era batizado? Era um doidão da praia. Entendi. Vivia o dia Porque tem inteiro gente que é cristão, está caminhando, mas de fato é batizado no Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo e se converte, muda a vida de uma vez. Aí eu mudei, engraçado, eu me converti muito, depois fui me desconvertendo. Não é me desconvertendo indo pro pecado, mas eu fui percebendo que eu estava muito exagerado. Estava dogmático. Dogmático demais. Falei, pô, isso aqui eu estou sendo exagerado. Eu rolava no meu quarto com a Bíblia no chão, dizendo que eu amava. É o primeiro amor. É o primeiro amor, aquela coisa, orava, jejuava muito e muito exagero. E eu queria fugir do mundo, aí tava muito, acho que é o extremo, né? Aí depois fui equilibrando até chegar no ponto. Eu acho que tem, assim, conversão, mas acho que tem vamos dizer que tem 2 graus de conversão, vamos dizer assim. Tem o extremo, aí a gente pode pegar um exemplo bíblico, de repente, de Paulo, que era o cara que perseguia a igreja, do nada mudou mesmo e acabou. E um outro exemplo bíblico que a gente possa falar também pode ser Pedro, que é aquele que ele caminhava com Cristo, assim, não era o cara ruim, mas lá na frente Jesus falou com ele, olha, o Satanás pediu para se andar contigo, eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Agora, quando tu te converteres de verdade, vai e confirma os teus irmãos. Então, quer dizer, cada caso porque a pergunta, de repente, seria sobre santidade, não sei, mas a questão fica assim, meio assim... Dá a entender que é mais como o batismo. Batismo de arrependimento, batismo de obediência, batismo do Espírito Santo. Eu acho que também em Atos também tem a questão de um batismo, que ele não era ainda batizado no Espírito Santo, ele foi lá e foi batizado, se eu não me engano, em Atos 16, se eu não me engano. Eu acho que a conversão, ela é dia após dia. Né? Eu acho que ninguém, tipo assim, eu converti hoje e já mudei os meus hábitos totalmente. Você pode mudar grandes hábitos, mas sempre fica alguma coisa em pendência, sempre fica alguma coisa que precisa melhorar. Você pode fazer uma análise de você mesmo, até mesmo você em casa pode fazer uma análise, e você vai ver que existem coisas que você não faz. Eu ouço um grande pregador aí que, quando ele prega, eu falo, meu Deus, eu preciso mudar tanta coisa, eu pensei que eu estava bom. Porque eu aprendi que a mensagem é uma mensagem que tem que te confrontar. Você tem que ver o que você está errando, o que você precisa melhorar, porque você fala, eu sou convertido, você está dizendo, eu não preciso mais mudar porque eu já mudei. Quando, na verdade, todos nós precisamos mudar alguma coisa ou melhorar alguma coisa. Eu acho que nesse ponto, de repente, aí, Paulo, a pessoa que está querendo a pergunta, ela está querendo dizer o seguinte, se a conversão ela é uma vez só, é um processo... Tipo assim, quando o coração se vira para Deus, se volta para Deus, aí não é um processo. Já era, já foi. Aí já era, já foi. Virou a chave, já era. Foi mordido acabou. pela graça, meu irmão. Aí é a questão, de repente, de repente, a questão que ela pode estar querendo dizer, ela pode estar confundindo a questão da santidade, não é santidade conforme a gente vê religiosa, mas a santidade de, tipo assim, por eu estar agora convertido a Deus, eu vou todos os dias... me afastando de tudo aquilo que tenta me afastar de Deus, porque, conforme Paulo disse, é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia até se tornar um dia perfeito. Eu acho que conversão em si, de repente, pensando melhor nesse ponto aí, pode ser do coração voltado para Deus. A conversão é instantânea, ela muda, mas o processo de santificação vai acontecendo ao longo dos anos, do tempo, dos meses. John Bunyan, o autor do Peregrino... que faz a manutenção, vamos dizer assim, a manutenção diária da conversão. O John Bunyan disse que ficou lutando contra um pecado durante 1 ano e 8 meses, tentando vencer aquele pecado durante 1 ano e 8 meses. Então, o legal é isso, a conversão não é você viver uma plenitude de santidade sem pecado nenhum. É o coração convertido que você está disposto, disponível a se esforçar em direção a Deus, se afastar daquilo que te afasta de Deus. Então a conversão é isso, não é perfeição, porque às vezes o cara ele tem um viciozinho que ele não consegue se libertar, mas ele está lutando contra aquilo, ele já está convertido, só que ele está no processo de desintoxicação, de libertação, que não para nunca.
Tem data para começar, mas não tem data para acabar. Só acaba quando eu tiver a imagem e semelhança de Cristo. Aí sim, né, acaba, mas só vai acabar na glória. Então, tem data para começar, mas não tem data para terminar a conversão. Irmão, se você está sofrendo aflições, que você que está vendo a gente aí, eu acho que não ponha em questão essa questão do seu relacionamento com Deus, porque muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor cuida de todas elas. Você está tendo um problema de libertação, entrega na mão do Senhor, lança sobre Ele sua ansiedade, onde está o seu detalhe que se chama pecado, na verdade, que está faltando se ajustar para você se sentir pleno com Deus, entrega para Ele, consagra isso ao Senhor, que eu tenho certeza que vai chegar lá. É importante a gente falar sobre isso, sobre a conversão, porque Deus não desumaniza o homem. Você se converteu, mas você é humano. Sim, você tem suas tentações, fraquezas, inclinações. É coisa diária, né? É coisa diária da vida. E você está sujeito a ser assaltado por uma paixão louca. E você não deixa de ser convertido. É como você lida com aquela situação que vai evidenciar a sua conversão. Tem coisas que você vai se libertar e tem coisas que você não vai se libertar nunca. Vai ter que carregar isso até o último dia da tua vida. Isso aí, o próprio Paulo falou que ele tinha um espinho na carne. Quer dizer, foi coisa que ele teve que carregar para a vida inteira. Tem coisas na nossa vida que a gente consegue se libertar, tem coisas que uma atitude nossa muda, tem coisas que a gente, conforme você falou, John Bunyan ficou 1 ano e 8 meses lutando, e tem coisas que tu vai carregar até acabar a vida. Tu vai ter que viver lutando ali. Lutando, tateando para você não cair no terreno fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal, não paquera a tentação. Então, vai vigiando, porque tem coisas que é isso aí, é o espinho na carne aí, essa tentação que você tem aí, que você tem que administrar ela para a glória de Deus, direcionando teu coração para o outro lado, que às vezes tem isso, o cara direciona o coração para um lado, eu vi no gabinete pastor, jovem, né, para variar, aí o cara ainda quis usar versículo bíblico para justificar o pecado dele. Ele falou, pastor, jovens, já sabe o problema do jovem, né? Masturbação, pornografia. Aí ele falou, eu vi um pastor dizendo lá, Eclesiastes 9:10, tudo que vier em tuas mãos, faça com toda a tua força. Eu falei, seu pecador miserável, rapaz, isso aí é pecado, isso aí não vai te levar a lugar nenhum, isso aí vai te deixar mal. Então, mas é onde está a inclinação do coração do cara. O cara quer justificar assim, o pecado dele. Eu vou contar uma experiência minha, pessoal. Não sou muito fã de fazer isso, não gosto de fazer isso, porque acho que não é tipo assim, porque deu certo comigo, vai dar certo com todo mundo. Cada um é subjetivo. Mas você está falando, e eu lembrei de uma experiência minha que eu tive quando eu era adolescente para a juventude, já com os meus 16 anos, criado na igreja, filho de crente, mas não era crente, ia na rua, garotinha, noitada, essas coisas todas. Então eu era muito de noite. E quando eu decidi realmente, falei, não, a partir de hoje eu vou realmente assumir um compromisso com Cristo e vou tocar para frente, vamos embora. Numa dessas minhas noites em casa, eu morava sozinho, e acabou que me deu aquela vontade para assim, vai para a rua, vai curtir a noitada sozinho. Aí começa a juntar tudo. O que eu, Max, fiz? A casa onde eu morava tinha tudo grade, janela grade, porta grade. Minha mãe só ia lá no outro dia de manhã, porque ela ia lá para ver se estava tudo bem, então não sei o quê. Tranquei a porta, joguei a chave pela janela, porque a minha vontade era de sair. Quando eu vi que eu não ia conseguir vencer isso, eu tranquei a porta, joguei a chave para lado de fora e falei assim, agora passa, Max, pela grade, agora que eu quero ver você passar. Venci. A partir desse dia em diante, eu nunca mais tive essa vontade, por incrível que pareça. Porque foi uma atitude minha que eu falei assim, não posso fazer isso, cara. Decidi seguir a Cristo. Como é que eu vou fazer isso agora? Depois, como é que vai ser depois? Eu botei no meu coração, não vou. E assim, conforme a Bíblia falou, amar Deus com todo o teu coração, toda a tua força, o máximo que você pode dar. O prático que eu vi agora aqui foi arrancar o olho que te faz jogar fora. Você arrancou o olho, se afastar da aparência do mal. Jogou fora, isso aí. Porque foi o único meio que eu tive naquele momento ali para não pecar. É uma estratégia. Então, tipo assim, deu certo para mim, não quero dizer que vai dar certo para todo mundo. Mas, tipo assim, foi uma atitude minha, aí por isso que eu gosto muito desse ponto de filosofia, a famosa frase, conhece-te a ti mesmo. Porque conheci o meu limite, sabia que se eu continuasse naquela de, não, eu sou crente no Senhor Jesus, eu ia estar na gandaia até, de repente, até hoje. E outra coisa interessante, que o evangelho não é emoção, é fé e razão, porque é fé e fidelidade.
Porque às vezes o cara, não sou convertido. O cara tá cheio de impulsos como esse, normais, que muita gente tem, e o cara não se acha convertido por causa dos impulsões exatamente. e compulsões. E acha que Deus Não é isso que te abandonou, define. etc. O que te define são as suas decisões, sua fé. Se você tiver cheio de impulso, mas tiver decisão em direção ao evangelho, foi o que o Max fez, arrancou o olho, né, tacou a chave pro lado de fora, cortou a carne. Isso que é a conversão. A conversão é as decisões, não é as emoções. Porque às vezes o cara fala, pastor, eu sou um pecador, não entro na igreja, que sou miserável, meus pensamentos são muito maus. Não é só o seu, não. De todo mundo passa coisas ruins. O passarinho pode pousar, mas não pode fazer ninho na tua cabeça. Essa frase é antiga. Então, você pode ter, sim, às vezes, pensamentos maus. Mas se você tiver, troque por bons. Filipenses 4,8 diz aquilo que é puro, santo, bom, amável. Nisso pensais, aquilo que é de boa fama, nisso pensais. Então, troca esse pensamento, muda essa cabeça, vira essa chave, não alimente esse mal, não deixa o mal pousar na sua cabeça, fazer ninho. Então, é isso aí, vai lutando, vai guerreando, porque assim, a vida inteira, a conversão é essa constante luta contra a carne. As pessoas querem brincar com os desejos, né? Isso é algo muito complicado, porque, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa está em dieta, aí ela tem um chocolate em casa, lá na geladeira, mas toda hora ela abre a geladeira para beber uma água. Ela vai lá e vê aquele chocolate lá. Aí ela fala, não me olha assim não, que eu vou pegar, não vou resistir. Em vez de a pessoa tirar dali, afastar, né? Se afastar da aparência do mal, não, por ao contrário, deixa ali. Aí fica, não, eu não vou fazer. Não, eu não vou fazer. É a mesma coisa uma pessoa que é viciada em bebida, né? Que acaba... Sim. Aí tá com a bebida em casa, eu fico, não, cara, não vou resistir, vou resistir. Não, eu tô convertido, não vou mais não. Mas não tira de dentro da geladeira, não tira perto dela. E é dentro dessas situações que a pessoa acaba até caindo e errando, por brincar, na verdade, com os seus sentimentos e com os seus desejos. E é interessante também destacar que o evangelho é um caminho de consciência. Por quê? Porque não é essas regras, não pode, não pode, não pode. Tem verdades de vida atrás desse não pode. Você não vai praticar, não é porque Deus é tirano, autoritário, que não quer porque você ele não quer. Não é isso, não. Ele não quer porque aquele não é o caminho da vida, não é o caminho saudável. É o equilíbrio, né, Paulo? É o equilíbrio, é o equilíbrio. Bons, né? Se você saciar todos os seus desejos carnais, Deus não é egoísta querendo tirar teu prazer, porque também tem isso, né? As pessoas pensam que Deus quer tirar o prazer dela. Deus te deu prazer para você viver esses prazeres, só que você tem que administrar esse prazer para o teu bem e para a glória de Deus. Então, quando Deus te fala e orienta na sua palavra para você não praticar tais desejos, dar vazão a tais desejos, não é porque ele é mau, ruim, não quer te ver feliz. É porque aquela direção daquele desejo vai te trazer consequências ruins para a sua própria vida. Você vai se tornar escravo daquilo. Tu vai se tornar escravo daquele desejo. Então, por isso que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Creia, dê razão a Deus. Às vezes as pessoas querem que Deus dê amém na vontade dela. Dê amém para a vontade de Deus, dê razão a Deus hoje. Diga amém para a vontade de Deus, para você ser feliz, desfrutando da vontade boa. O que deve ser uma vontade boa? Né? Se a minha vontade, quando é boa, é boa. Imagina a vontade boa de Deus. O que é a vontade agradável a Deus? Um Deus soberano, pleno, que tem esse desejo, provavelmente esse é o caminho da felicidade. Nem sempre o homem tem ideia daquilo que vai saciar os seus desejos. A gente pensa que um item A ou B, ou você constituir riqueza, ou uma família, ou isso, aquilo vai te fazer o bem. Pode fazer o bem, mas também pode te levar à perdição. Quando a palavra de Deus fala para a gente se deleitar no Senhor, Ele vai cuidar de atender os desejos do seu coração, são desejos que você nem sabe que você tem e que vai te dar completude. Porque às vezes a gente externa nossa ansiedade no material, e Deus sacia a sua sede de uma forma que todas as outras coisas ficam secundárias. E você descansa mais. Por exemplo, o anseio foge por desejos da mocidade. A gente tem desejos, nós temos impulsos. E naturalmente o homem confunde paz com prazer. Precisamos de paz. A paz que o mundo não pode nos dar, a paz que excede todo entendimento. Só que nossa carne não tem essa leitura. Ela pensa que o prazer vai te dar paz. Aí você tem um prazer hoje, ele é efêmero, mas você precisa dele. Às vezes você tem um prazer na comida, comer dá prazer. Você amanhã vai estar com o quê? Com fome, você vai ter que comer, você tem prazer sexual, amanhã você vai estar com vontade de quê? De fazer sexo. Então, os prazeres não têm absolutamente nada a ver com paz. A humanidade
clama por paz e entende ser prazer, ser liberdade, ter liberdade de opinião, liberdade sexual. Isso é a ansiedade da carne sendo cada vez mais alimentada. E quando a gente se enche do prazer, a gente se deleita no Senhor. E Ele sacia esse desejo. Muito bem colocado, né? O Rafael falou aqui que o povo precisa de paz e está buscando paz no prazer. O prazer nunca vai gerar paz porque você fica sempre com essa necessidade. Tanto é que Jesus fez isso para a mulher samaritana, né? A mulher está querendo se saciar ali com aquela água ali, só que na verdade a sede dela era outra, a sede de paz, vida, né? sede de preencher, e ela estava com vários homens se preenchendo ali e nunca conseguia. Jesus foi e ofereceu essa proposta de paz. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Não busque paz no prazer, busque paz em Deus. Break, vamos para um rápido intervalo. Não sai daí que Antenados volta já já. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, com muita alegria em receber você. Lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas, então participe comigo. Telefone aí debaixo da sua telinha, você pode ligar, mandar mensagem, participar enviando vídeos para que a gente possa comentar aqui, até o seu mesmo, fazendo perguntas. Lembrando que temos um canal no YouTube para você também compartilhar com os temas dos mais diversos, mas é muito tema. O que você pensar tem lá. Bota Antenados e o tema você vai achar. Vai lá, visita, compartilha. Se tiver um amigo seu que não tem acesso à TV, você pode pelo YouTube, BN Play, acessar lá Boas Novas, que 24 horas aqui esse canal exaltando a palavra de Deus. Visita a nossa página no Facebook, Instagram. Vá lá, conheça mais um pouquinho da Boas Novas, do Antenados na Geral. Que Deus abençoe a sua vida. A Agência Conta vai passar aqui também para você que está com o coração aberto e voluntário para ajudar, ser grato, ser um semeador nessa obra. Semeie aí, seja uma bênção na nossa vida. Deus abençoe e te guarde muitíssimo. Pastores, cristãos que se desviam, jamais se converteram? Eita, olha aí a perguntinha. Cristãos que se desviam, jamais se converteram? Como é que a gente pode definir o desviar? O desviar é muito subjetivo. Tem pessoas que falam assim, parou de ir para a igreja e se desviou. Na verdade, tem pessoas que falam que não foi um culto e se desviou. Tem pessoas que, enfim, o desviar é muito subjetivo. A gente não tem como avaliar. Tem gente que está dentro da igreja, mas nunca esteve na igreja. Entendeu? Faz parte dos hábitos religiosos. Esse negócio de desviar é muito complexo de se falar. Eu creio sobre a pessoa que conhece Jesus, ele não consegue largar dela, não. Porque primeiro ele que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não foi ele que alcançou a graça. Então isso não é mérito dele. E o nome dele já estava escrito no livro da vida, não foi escrito. Então já estava lá. Esse regenerado, ele pode perseverar, ele pode passar por grandes tribulações, ele pode passar por aflições muitas, já que o justo passando por muitas aflições. Mas se desviar, não. E aí, Max? Conforme o Rafael disse que é um assunto bem complexo, porque o que se entende de desviar? Porque tem gente que está na igreja e está desviado. Toma ceia, Tá, né? nas É águas. desviado. É o irmão mais velho. Tem pastor é o irmão mais desviado. velho, perdido na casa do pai. Tem pastor desviado. Então, assim, não sei o que se dá a entender. Agora, pegando até mesmo esse texto aí de, acho que Lucas 15, que fala do filho pródigo, pode ser de repente que alguém um dia esteja na igreja, esteve presente, um coração de repente que estava muito bem na presença do Senhor, mas de repente viu algumas coisas dentro da igreja, ficou meio desanimado, aí falou, eu vou embora porque esse aqui é assim, então falando que vai para o céu, então lá que está melhor, então o povo vai também lá para o céu. Aí vai lá para as coisas da vida, depois cai na consciência em si, aí fala, não, acho que o caminho é outro. Aí volta, pede perdão a Deus. Acho que a pessoa que ela é desviada é uma pessoa que não tem o coração voltado para Deus. Então, como é que eu vou ver o coração do outro? Não tem Agora, como. Você vê que tem várias interpretações aqui. Tem o desviado da teologia popular, que é esse, afastou da igreja, aí vai fumar, vai beber, esse tem o desvio. E tem o desviado, que todo mundo é desviado aqui, porque todo mundo tem um desvio no coração com o pecado. Ninguém vive na prática, mas há desvios. E existe esse desviado que o cara tá desviado literalmente, não quer saber de Deus, blasfemando, tá vivendo uma apostasia. Então, assim, é importante a gente falar, contribuir, porque para o cara entender, né? Agora, que tipo de desvio ele está assim, vivendo. Paulo,
tem umas situações mais complexas, tipo assim, aquelas pessoas que chegaram a um nível de conhecimento, chegaram a um nível de experiência com Deus e que, pô, alguma coisa arrebentou ele, o cara ficou desgostoso da vida. Agora, meu irmão, quando esse cara se desvia, esse tenho certeza que nunca mais volta. Porque assim, coração são endurecido, situações, né? que aí já entra no Pela dureza do estado coração do homem. de corrupção, gênero humano, já fica o coração mesmo endurecido ali mesmo. Aí, conforme a Bíblia fala, só quebrando a cerviz dele. Entregando Bom, a Satanás. É, Ninguém se desvia do nada, né? Sim. Ninguém cai do nada. A pessoa já vem caindo, já vem errando, já vem perdendo, né, a força que nós costumamos a dizer. Ninguém cai de uma hora para outra, ninguém erra de uma hora para outra, ninguém se desvia de uma hora para outra. E existem vários parâmetros que levam a pessoa a se desviar. Existem uns que elas se decepcionam, né, geralmente com a liderança, porque o pastor era um referencial muito grande para ela, e o pastor às vezes caiu, porque é um homem, é falho, errou, e essa pessoa se decepciona e acaba se afastando da igreja. Existem outras que acaba se desviando porque algo deu errado na sua vida, e isso fez com que ela se desviasse. E tem pessoas que não é convertida, é convencida, né? Pessoas convencidas que se acham convertidas, mas não são convertidas. Se acham que estão na igreja, mas não estão na igreja, né? Então, existem vários pontos. Então, Mas fala aí, Rafa. Pensa comigo na seguinte ideia. O homem que se desvia dos caminhos do Senhor por causa de um outro homem, ele nem conhece Jesus. Ele conhece de ouvir falar. Eu conheço desse cara de Ele nome. está convertido à igreja. Ele é religioso. A religião. Falando da parábola do filho pródigo, o filho que ficou, ele era escravo. Porque ele achava que tinha um mérito, porque ele estava ali servindo. Ele estava, na verdade, era galgando espaço. Eram dois que não entenderam o evangelho. Um que voltou reconhecendo e confessando que fez o mal, de coração contrito, e o outro falou assim, poxa, e eu? Mas ele nunca soube usufruir da maravilhosa graça de Deus, mesmo estando dentro da casa do Pai. Então, o contexto de desvio é muito amplo. É por isso que eu falei, olha, quem conhece não sai de perto. Quem conhece, ele olha para o pastor que está no púlpito e fala assim, ele é pecador, ele é depravado, tão quanto eu. É claro que todo cristão é um referencial, que deve ser um referencial. que eu acho- Mas ele é tanto ou mais do que eu, e ele é tão limitado, tão dependente quanto eu. Claro que a vocação dele é aquela vocação que a palavra de Deus fala, que é grande obra que almeja. Mas ele não torna-se mais santo. e ouvindo aqui, analisando melhor, o que dá a entender que tipo, a conversão de gente só consegue ver realmente a conversão de vida de alguém é justamente nos momentos de crise, nos momentos mais difíceis. Porque, tipo assim, tem gente que tipo assim, ah não, sou crente de Jesus e tal, porque a vida está dentro do seu controle. Então, a partir do momento que, pô, Deus que livre e guarde, mas um filho Parece morre. um joia da vida aí. Um filho morre, um casamento que era um excelente acaba, ou sei lá, as coisas começam a dar errado, aí é que a pessoa ali, ela vai ver se realmente ela é realmente convertida a Cristo, se ela estava com Cristo, no caminhar, vamos dizer assim, que estava tudo coisas no que ele pode controle, e pode proporcionar, no momento achava que não era isso, mas quando chegou no momento de crise viu que realmente seguia Cristo não por amá-lo, mas por aquilo que ele poderia proporcionar. Como eu perdi algo que era muito valoroso para mim, de repente mais valoroso do que Cristo, então esse Cristo não é tão bom assim. Chesterton faz uma citação muito interessante no livro Ortodoxia. Ele fala assim, devemos estar preparados para qualquer momento, para a queda das pessoas que você tem como referência, das pessoas em que você tem como identidade, das pessoas que você tem como influência, principalmente da própria queda. Entendeu? Ou seja, a gente não pode se referenciar no homem, principalmente nós mesmos. O cristão que Tem referência, mas não tem confiança. É porque é maldito o homem que confia no. A confiança ali de. Meu Deus, é quase como Fazer se fosse um Deus. fazer dele um Deus. Se ele cair, eu caio. A Aí leitura que eu tenho de maldito homem que confia no homem é o seguinte, maldito homem que confia em si próprio. Isso aí. coloca esperança em si mesmo. A esperança está em quem? Né? A expectativa está em quem? Ontem eu estava ministrando uma aula, eu estava falando sobre isso de um rapaz que é um cantor famoso, a esposa dele morreu de câncer. Ele foi visitar, leito de morte, mal, e ela estava sorridente. E ela falou assim, como é que pode, né? Isso é atípico até para um crente. Ela falou assim, eu estou em vantagem, vou ver Jesus primeiro. Onde está a sua fé, meu irmão? É uma doença, circunstância da vida? E que o Senhor me livre também de uma enfermidade. Eu não falo isso também, que eu não possa claudicar na fé quando tiver alguma coisa ruim. Quantas vezes já clamei a Deus por problemas que já passei, que só Jesus sabe.
Entendeu? Mas aonde está a nossa fé? A gente tem que estar firmada na rocha. Isso é assustador. Pode acontecer a nós, pode acontecer a qualquer um de nós. Como é que nós estamos com Jesus? Chega a ser engraçado que hoje em dia as pessoas estão abandonando o evangelho por qualquer coisa. É engraçado que se nós amamos a Cristo e abandonamos a Ele, estamos dizendo que nós estamos quebrando a aliança com Ele. E é engraçado que quando um filho é mal educado com a mãe, eu nunca vi a mãe abandonar o filho por causa disso. Quando o esposo não agrada a mulher, eu nunca vi a mulher largar ele por causa disso. Então quer dizer que estamos amando mais as pessoas do nosso lado do que o próprio Deus? E o que está o mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí que vamos identificar se realmente nós amamos a Deus. Ó, perguntinha, cristão que se desvia jamais se converteu? O cristão arrependido, o convertido arrependido que se desvia, ele pode até se afastar, mas ele vai viver uma tormenta, porque ele não vai ter paz. Se ele foi convertido, regenerado, escolher esse caminho, ele vai viver o inferno, porque ele não vai conseguir ter paz no mundo. Ele conhece a verdade que liberta. Aí ele vai lá, ele vai vivendo, mas ele não vai sentir o prazer que os incrédulos sentem, né, no pecado. Ele vai estar lá, mas ele vai estar triste, forçado. Não faz sentido. Até que chega um momento que ele chega, não nasci para isso não. Aconteceu uma vez no início da minha conversão, eu sempre, né, fui criado na Barra aqui, nas noitadas. Aí quando eu me converti, ainda estava com aquela cultura de sair de noite. Aí me converti e fui sair de noite, fui sair para... Não sabia, não conhecia nada de conversão. Quando eu fui lá para a noitada lá, aí eu fui chegar na menina, não conseguia. Aí eu fui para pegar uma cerveja, pedir uma água. Eu falei, por quê? Eu falei, peraí, já não tem mais prazer nisso aqui mais. Acabou. Eu ainda tentei, cara, mas aí no meio da noite eu fui para casa porque falei, está morto para mim e eu para ti, boate. Falei para a noitada lá, vocês morreram para mim e eu para você. Aí eu fui para casa e nunca mais fiquei desfrutando daquilo, não porque era proibido, mas porque meu coração já não estava mais naquilo ali, não me fazia bem, não me alegrava mais. Porque o convertido, nesses ambientes, ele perde o prazer. Porque a presença de Deus, ela te constrange. Né? Querendo ou não, ela te constrange, supre a alegria. Ela constrange totalmente. Você está no lugar, você fala, poxa, esse não é o meu lugar. Pô, não é para eu fazer isso, porque a presença de Deus, ela constrange a tal coisa. Né? Interessante, olha aí que papo bacana, né? Temos mais um bloco aí pela frente, quarto e último. Então não sai daí não, Antenados vai e volta já já. Não há ninguém como tu, não. Estamos de volta, quarto e último bloco do Antenados na Geral, falando aqui sobre conversão. Espero que até esse bloco aqui, sua vida esteja aí em processo de conversão, vivendo a conversão, que a conversão seja o caminho, a verdade, a vida da sua existência. Que assim seja, você sempre se convertendo dos maus caminhos. É essa a orientação de Deus para a sua vida. Pastores, existem padrões para que haja uma conversão genuína? Tem algum padrão que você diz, isso aí tem que fazer isso, aí você está genuinamente convertido? Eu acho que o homem adora isso, né? Criar um conjunto de regras, de costumes, de hábitos, de censuras, de condições e tal. Não existe um padrão, pergunta para quem criou. Porque a gente não vai ter habilidade para poder sugerir isso. Eu acredito que seja maior, como a gente estava falando, tem off, né? Não posso tirar esse mérito, né? Isso é um hábito pagão, né? Um hábito religioso. Existe um padrão? Bom, poderia sugerir que é a Bíblia, mas também tem muita gente que não se converteu e segue a Bíblia e não sabe nem quem é Jesus, entendeu? Então, é difícil você ter um padrão. Agora, a salvação é individual, você se relacionando com Jesus, você vai ter intimidade com Ele. Esse é o padrão que eu ia pedir para que você tivesse, para se avaliar como relacionamento com Jesus. Qualquer pessoa que vem fazer um gabinete, que vem conversar e tal, eu pergunto de cara, me fala a sua experiência com Jesus, e muitas pessoas nem têm. Então, qual o padrão? Um relacionamento com ele. É muito complexo a gente pontuar isso, porque vai vir muito normas humanas. Mas eu sugiro, dá a mão para Jesus, caminha com ele. E ele vai fazer importante o que o Rafa está falando, que Jesus é sempre a chave, o centro de tudo. Porque senão, o cara pode viver uma conversão baseada numa ética infantil de um líder. Que segundo a subjetividade dele em relação à visão do evangelho, ele vai impor aquilo sobre a igreja e você vai achar que está convertido a Deus, está convertido a um homem, aos dogmas humanos. Estão querendo colocar Jesus dentro de um quadrado, né? Dizer, não, Jesus é isso aqui.
Eu tenho uma frase que Deus me deu, eu digo que Jesus não é religião, Jesus é modelo de vida. Jesus, para mim, é um modelo de vida. Jesus não é religião. Jesus é evangélico, não. Jesus é católico, não. Jesus não é religião. Jesus é modelo de vida. É como deve se viver nesse mundo. Ele veio aqui e nos mostrou isso. Como viver com excelência. Para esses pontos, esse tema, eu gosto muito de João 15. Jesus fala, eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. Quer dizer, é ele que sabe qual o galho que tem que cortar, qual que tem que limpar, qual que vai dar fruto, qual que não vai dar fruto. Padrão, a gente não tem como dizer o modelo padrão. Agora, a gente pode ver algumas características em alguém que parece estar convertido. Que aí entra tudo naquilo que a gente já falou hoje aqui já. A questão do fruto do Espírito, o coração voltado para as coisas de Deus. Agora, o padrão... O padrão é o amor, né? Isso aí. Deus quer ser amado no outro. Você vê, por exemplo, na palavra de Deus que fala Não é assim, padrão Senhor, moral, é Senhor, padrão ético. em teu nome eu curei enfermos. Olha, poder. Você tocar e curar, expulsei demônios. Um ministério pleno, um ministério ativo, né? E ele fala, nunca te conheci, nunca nem andei contigo, não sei nem quem você Por exemplo, é. Enfim, vai pro inferno. Falsidade Caraca, você ideológica, olha... vai pro inferno por isso. Vai lá. Por falsidade Já sofreu uma ação, né? Falando de padrão, eu vi um testemunho de uma pessoa, um missionário, que foi para uma aldeia, chegou na aldeia para pregar lá na aldeia, aí viu que a mulher estava de topless, estava sem nada, aí a missionária lá, o casal, né, pediu para tampar. Só que se tampasse os seios, para aquela aldeia era um símbolo de desrespeito. Olha só que doideira. Era um símbolo de desrespeito. Então ela estava desrespeitando a cultura da época. Se fosse aqui, uma pessoa de topless, é desrespeito à nossa cultura. Uma pessoa sair com o seio de fora na praia aqui no Rio de Janeiro é desrespeito. Então, assim, qual é o padrão? Então, moral não é o padrão, porque cada cultura, cada país, cada lugar tem sua moral. Então, o padrão é ético, é em prol da vida humana, do próximo, do fruto do Espírito, que exerce longanimidade, benignidade, bondade, misericórdia. É uma área muito grande, até mesmo na palavra, se você vai ver, a Bíblia vai dizendo que um rico chegou a Deus e falou assim, Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Porque, querendo ou não, a pessoa que se converte simplesmente para uma coisa, alcançar a salvação. Obrigado, Hugo. Obrigado, pastor. Eu acabei cortando aqui o Hugo, mas vai ter a próxima vez aí. Obrigado aí, igreja, pastores, vida, novo convertido, quem está chegando, quem já está aqui há muito tempo. Deus abençoe a sua vida. Um beijo grande e até a próxima.